Fique à vontade, meu Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É sempre bom estarmos na casa do Senhor. É sempre bom estar com vocês, amém? Sentados mesmo como estão, abram suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos trazer uma palavra alusiva à Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Um pouco textual, porém com alguns temas específicos que nós vamos estar esboçando nesse texto. Versículos 28 e 29. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 28 e 29, que nos diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Vou ler ainda o 30 e o 31. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um apóstolo, né? Foi o apóstolo que o Senhor ungiu para edificar a igreja. É lindo ver como o apóstolo Paulo amava a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo era um homem que tinha sua mente escatológica. Ou seja, para o apóstolo Paulo, Jesus voltaria agora, imediatamente. Ele tinha essa mente escatológica. Então ele estava continuamente edificando a igreja para o arrebatamento da igreja. Ele estava continuamente conduzindo a igreja a uma vida de santificação ao Senhor. Muitas vezes, como cristãos, nós temos uma mentalidade que não é capaz de chegarmos à santificação. De nós mesmos, não. Mas a palavra do Senhor nos santifica. Porque a Bíblia diz, e um dos textos áureos do Antigo Testamento está em Levítico, quando nos diz ali, Levítico, se não me engano, 19, versículo 2, ou é o contrário, está escrito, o Senhor diz a Moisés: olha, diz ao meu povo, santificai-vos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Então são palavras da palavra de Deus. E se nós queremos realmente desenvolver uma vida de piedade, nós precisamos viver nos princípios dessa palavra. E hoje nós vamos parar um pouco para examinar-nos em algumas áreas das nossas vidas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quando o Senhor nos conduz à palavra que nos arremete a uma mentalidade escatológica, isto é, estamos prontos para o arrebatamento a qualquer momento, é porque há em nós uma saudade imensa do céu, como foi louvado aqui hoje. É porque há em nós um sentimento de estarmos com o Senhor. Não desejo de morte, nem desejo de partir, mas um sentimento de que o Senhor pode voltar agora, porque é melhor estar com o Senhor. E a igreja está vivendo um tempo em que nós precisamos estar atentos a esta verdade, porque Jesus está às portas. Examine-se cada um a si mesmo. Examine-se, vem de examinar. Examinar está aqui no transitivo direto. E examinar quer dizer efetuar observação ou investigação minuciosa. Efetuar observação minuciosa. Investigar-nos a nós mesmos. É incrível que o apóstolo Paulo, como líder espiritual nessa igreja, não disse: olha, eu estou aqui para examinar vocês. Não. Ele chegou com o transitivo direto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é claro que esta palavra é para nós também, a igreja odierna. Então, é uma investigação minuciosa. É sondar
os nossos corações, é sondar-nos a nós mesmos. Transitivo direto significa o quê? Que somente você pode submeter-se a esse exame. Somente você tem essa autoridade de examinar a você mesmo, conforme essa palavra aqui. Examine-se cada um a si mesmo. Esta é a palavra que o apóstolo escreveu aqui para nós. Examine-se cada um a si mesmo. E então, participe da mesa que simboliza uma comunhão intrínseca com o Senhor. E esta comunhão intrínseca com o Senhor descreve uma comunhão plena nessa terra. Descreve que nós, se estamos aptos a examinar-nos a nós mesmos, logo nós somos capacitados por Deus a desenvolvermos uma comunhão plena, isto é, horizontal e vertical, ou uma comunhão intrínseca com Deus, que vai resultar em uma comunhão entre nós, uns com os outros. Então você percebe que esta palavra nos conduz a que nós possamos ser humildes o suficiente para olharmos para nós mesmos. Eu costumo falar empiricamente, olharmos para dentro. E então, meus amados irmãos, nós seremos o povo mais significativo nessa terra. Glória a Deus. Mais significativo. Nós seremos as pessoas mais importantes nessa terra. Não importantes por status, não importante porque possuímos algo, mas importante porque possuímos a maior riqueza que pode existir, que é o poder da presença de Deus. Porque o poder da presença de Deus gera em nós essa humildade interior, gera em nós essa humildade pessoal, individual, para que nós sejamos capazes de examinar-nos a nós mesmos. Você percebe que nos remete aos livros sapienciais? O apóstolo Paulo não escreveu nenhum dos livros sapienciais da Bíblia, que são 5. Ele não escreveu Provérbios, ele não escreveu Cantares, ele não escreveu nenhum salmo. Tem alguns escritores da Bíblia que ainda recitou o salmo, como Moisés, mas o apóstolo Paulo não escreveu nenhum dos livros sapienciais. E esta palavra dele nos coloca em um grau de sabedoria tão grande, porque a preocupação primária de Paulo era: olha, igreja do Senhor, eu quero te conduzir a ter uma vida tão plena que você vai saber desfrutar a vida abundante a partir das suas atitudes e decisões comportamentais. Então vamos ver algumas áreas que nós podemos examinar-nos a nós mesmos. Examina-se a si mesmo. Onde? Examina-se o homem a si mesmo. Na sua, na nossa, fala na minha. Fidelidade e lealdade. Fidelidade e lealdade. E eu vou com uma ênfase homilética. Fidelidade, primeiro a quem? Lealdade, são duas palavras que caminham juntas. A fidelidade opera em nós um comportamento que não dependemos de outras pessoas serem fiéis a nós para que possamos ser fiéis. A lealdade nos remete a um princípio de que, independente de circunstâncias e situações, nós decidimos ser leais. Nós decidimos prestar a nossa nobreza da nossa existência aos nossos próximos com lealdade. Isso começa, meus queridos irmãos, aqui na nossa mentalidade. Nós só podemos ser fiéis, nós só podemos examinar-nos a nós mesmos na fidelidade e na lealdade quando nós absorvemos o entendimento de que essas duas características de personalidade independe de como as pessoas se conduzem conosco. Nós decidimos agir com fidelidade. Nós decidimos
desenvolver relacionamentos com lealdade, independente de com quem nós convivemos, se elas vão se comportar assim conosco ou não. Examine-se, pois, a si mesmo, na sua fidelidade, na sua lealdade. Primeiro, para com o próximo, com quem você convive, com as pessoas dos seus relacionamentos, tanto pessoais como interpessoais. E eu ainda não cheguei na família, porque o ser humano, nós somos igreja do Senhor, somos cristãos, mas nós somos também um ser social. Nós somos também um produto do meio. Nós precisamos nos relacionar. E como cristãos, nós precisamos desenvolver essa mentalidade de que com quem o Senhor nos permitir ter qualquer nível de relacionamento, nós vamos manter-nos fiéis e leais. Fiéis e leais. Não é fácil não. Não é fácil não, pastores. Mas é possível, porque existe um poder dentro de nós que nos dá essa capacitação. Quando nós somos transportados, conforme Colossenses 1,15, do reino das trevas para o reino da luz, automaticamente nós recebemos uma capacitação. É o Espírito de Deus em nós que vai nos regenerando e vai nos capacitando a desenvolver esse comportamento que começa na mentalidade. Então nós temos que ser fiéis às pessoas. Amados, as pessoas acreditam em nós. Você já parou para pensar nisso? Fulano, Beltrano, Cicrano acredita em mim. Eu preciso manter um padrão de relacionamento fiel. Então, examinemos os nossos relacionamentos, o nosso coração. Se as nossas convivências estão sendo com o interesse de obter algo para nós, ou está sendo de uma maneira tão plena de que nós podemos dar algo de nós para essa pessoa. Isso é vida de piedade. Isso é não negar a eficácia da vida de piedade. Por isso que a rainha Esther, quando estava no seu conforto, ela não pôde perceber o que estava acontecendo para a destruição do seu povo. Mas havia ali um homem que estava com a sensibilidade atenta e vai e desafia a rainha: olha, não pense que porque você está aí, você pode deixar de cumprir com a sua fidelidade ao seu povo. Meus irmãos, quando nós entendemos a plenitude da vida abundante, então nós queremos que essa vida possa começar a emanar, a sair das nossas atitudes, a partir de uma atitude de fidelidade. De fidelidade. Quando nós mentalizamos a importância de examinarmos se estamos realmente sendo fiéis ao nosso próximo. O próximo é todos aqueles que o Senhor permite chegar a nós. Então, nós entendemos a palavra de Jesus ao discípulo Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque só pode dizer que ama a Deus quando somos capazes de estender a mão a alguém que não é fiel a nós, mas porque queremos que essa pessoa conheça a fidelidade do poder do amor de Deus através de uma atitude, quizás muito simples nossa. Aleluia! Glória a Deus, Deus. Eu te trago uma palavra de conhecimento, porque a palavra de Deus, a palavra de conhecimento gera transformação. O Espírito de Deus quer nos transformar de uma maneira plena, para que nós sejamos o espelho da vida abundante que Jesus nos oferece. Fidelidade e lealdade às pessoas que têm acesso a nós. Fidelidade e lealdade, em segundo lugar, à nossa família. E é claro que essa primeira está incluída a igreja do Senhor. A nossa família.
A família é a primeira instituição que o Senhor criou. Foi a família. Então ela é a base. A família é a base. A família é a estrutura. E muitas vezes é o lugar mais difícil de nós mantermos a fidelidade uns com os outros. Porque é o seio familiar onde mais existe o descrédito para com o seu talento, a sua capacidade, o seu crescimento. Porque às vezes não reconhece o quanto você é capaz e o quanto você pode fazer para chegar nos seus objetivos. E isso vai gerando uma insatisfação interior e vai quebrando a fidelidade uns com os outros. Mas, como cristãos, nós desenvolvemos a transformação e não a rigidez. Glória a Deus, aleluia. Como cristãos, porque eu estou ministrando a igreja do Senhor, nós desenvolvemos o perdão. E então nós seremos capazes de manter fidelidade. Não falamos mal dos nossos irmãos. Amém. Não pagamos com a mesma moeda da incredulidade hacia nós. Estão entendendo o que o Senhor está nos falando? Amém. Glória a Deus. É tirar os olhos do contexto, que muitas vezes é ruim, e levantar os olhos ao Senhor e começar a desenvolver e começar a transbordar o que você tem recebido de Deus dentre os relacionamentos que o Senhor te proporciona. E a família é a base. Glória a Deus. A família é a base. Então, fidelidade à família, fidelidade ao irmão, fidelidade ao cônjuge. E aqui entra uma área muito difícil, porque às vezes o cônjuge é cristão e o outro não. Então os padrões de vida são muito diferentes. Mas nós temos que manter a fidelidade. Não é porque a pessoa merece e nem faz, nem planta essa fidelidade em nós, mas é porque nós temos uma vida de piedade. Então a fidelidade de Deus que está em nós começa a transbordar, e isso vai gerar libertação no seio da nossa família. Fidelidade no seio da família. A fidelidade nos faz estender a mão para quem tem atitude traiçoeira conosco. A fidelidade nos faz socorrer alguém que, quando pôde nos socorrer, não nos socorreu, mas lá na frente precisa do nosso socorro. Nós vamos estender a mão. Amém. Fidelidade, lealdade ao meu sangue, lealdade ao meu clã, porque tudo começa no clã. Aí sim nós vamos entender a plenitude da fidelidade e lealdade a Deus. Por quê? Qual é o mandamento base para a vida de piedade? Amar a Deus sobre todas as coisas e... Vamos falar. Amar a Deus sobre todas as coisas e... Quero ouvir todo mundo falando. E o próximo como a ti mesmo. Transbordamos de fidelidade. Significa que amamos a nossa vida, porque existe uma vida abundante em nós. Vamos amar o próximo com lealdade. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo sem olhar quem é esse próximo. Meus queridos, não é fácil desenvolver um padrão de vida, de fidelidade e lealdade, mas é possível, porque o Espírito de Deus é quem nos capacita. Glória a Deus. Às vezes nós fazemos algo que a gente fala depois: gente, como que eu fiz isso? Eu nem acredito que eu fiz. Sabe por quê? O Espírito de Deus está na sua vida e te faz agir no princípio da fidelidade e da lealdade. É dura essa palavra do apóstolo Paulo. Examine-se o homem a si mesmo, para ser fiel ao próximo, seus relacionamentos, à família e a Deus. Examine-se o homem a si mesmo,
ser fiel e leal à sua liderança espiritual. A liderança espiritual é um princípio de Deus. E quando nós resolvemos desenvolver a fidelidade e a lealdade às lideranças espirituais que Deus coloca sobre nós, então nós começamos a plantar uma seara de bênçãos tão poderosa nas nossas vidas que nós não temos entendimento para alcançar. Por isso que Jesus foi até João Batista, porque naquele momento João Batista tinha que cumprir com um princípio de autoridade sobre a pessoa de Jesus, e ele não entendeu. João Batista não entendeu. João Batista falou: não, eu não vou fazer isso. E Jesus disse assim: olha, é necessário, porque naquele momento ele estava submetido a um princípio de autoridade. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma das áreas que é o arqui-inimigo do reino de Deus, Satanás, e sua organização poderosa, organizada, tem buscado quebrar no nosso entendimento. Porque assim, e aqui eu vou pincelar um pouco de guerra espiritual, porque assim, quando nós quebramos princípios de Deus, com comportamentos, com atitudes, nós estamos desestabilizando a nossa autoridade espiritual no mundo espiritual. Perdemos discernimento espiritual, perdemos visão espiritual, perdemos audição espiritual, quando nós começamos a quebrar princípios de autoridade. E a igreja tem perdido a noção do quanto é importante o princípio de autoridade. Quando você exerce a fidelidade, a lealdade no lar, a primeira coisa que você reconhece, como eu disse, começa no clã. Nossos pais podem errar conosco, mas eles são autoridade sobre nós. Temos que manter lealdade e fidelidade, com atitudes, com comportamentos, com decisões. Quando isso acontece no nosso entendimento, nós não vamos ter dificuldade de submeter a autoridade delegada por Deus, a autoridade espiritual. É muito sério o princípio de autoridade. Só por uma atitude de obediência da igreja do Senhor. Lealdade e fidelidade. A lealdade e a fidelidade não questiona. Pratica a lealdade, às vezes perdendo, porque está com razão, mas não questiona. E a honra do Senhor vem amontoando as brasas vivas sobre as nossas cabeças. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. É o texto da palavra. Como está a nossa humildade de examinarmos a nós mesmos sobre esses? Você percebeu que eu só falei de comportamentos de praticidade de vida? Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Se você vai para os primeiros capítulos de Efésios, você vai ver que ele fala de praticidade, comportamentais, para depois ele vir com Efésios capítulo 6, falando da autoridade poderosa que a igreja tem. Ele começa no capítulo 2, ele fala do nosso posicionamento. A nossa posição é de autoridade, como igreja que somos. Mas só podemos exercer essa autoridade se nós colocarmos essas verdades bíblicas em ação comportamental. Começa aqui dentro da nossa mentalidade, e ela é vista nos nossos comportamentos, atitudes, decisões, e a glória de Deus é reconhecida, e a igreja marcha com autoridade espiritual sobre a organização tenebrosa. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a falta de conhecimento faz com que o povo perece, porque o conhecimento nos reveste de poder de Deus e nos faz comportar-nos com a mentalidade do Senhor, e as trevas vão perdendo o poder de dominação sobre a sociedade inteira, porque tem um povo vivendo o princípio de Deus com fidelidade, com lealdade, e então a autoridade de Deus é reconhecida. Por isso que a peleja é do Senhor, porque a atitude comportamental é nossa, e os anjos são delegados
vitória da igreja acontece. Mas nós queremos fazer na nossa força. Hoje o Senhor está nos falando: deixa comigo, deposita na minha soberania e só vive os meus princípios. Examina, pois, a si mesmo e veja se há algum caminho que está precisando desse exame, para que o meu espírito tenha essa liberdade de ação, para que o meu poder seja visto e reconhecido através de você. Glória a Deus. Examina, pois, o homem a si mesmo sobre o quê? Vamos para mais uma causa comportamental, sobre a nossa contribuição financeira na igreja. Isso aqui são temas para falar, cada um estudo, mas hoje é apenas um despertar, para que nós possamos ter, meus amados irmãos, nós, estamos incluindo também nós, possamos ter a humildade de examinarmos a nós mesmos, porque existe, meus queridos, uma obra gigantesca pela frente, esperando por nós, para que a glória de Deus seja reconhecida, para que o inferno seja saqueado, como diz ali em Provérbios 11, para que aqueles que caminham em passos errantes rumo ao inferno veja que há uma luz que está brilhando na sua e na minha vida, e queiram essa luz se rendendo a Jesus. Então, quando nós entendemos o que é uma autoridade espiritual sobre nós, nós entendemos o quanto a obra de Deus precisa de nós financeiramente. É a trilogia missiológica do ID: ir, orar e contribuir. O orar prepara tudo, estabelece o cenário de Deus na terra, através de missionários que vão. Com a oração estabelecendo a obra de Deus, os missionários são levantados e são enviados. Porque o ID também tem muitas dimensões: monocultural e transcultural. Monocultural é aqui, na sua nação, no seu bairro, na sua cidade, monocultural. E o transcultural, que é a outras nações, a outros povos. Mas toda a missão para Deus faz parte do ID. Só que o ID não funciona se não tem finanças. E é interessante como o Senhor faz conosco. Ele nos desestabiliza no entendimento humano. Por exemplo, quando foi para eu ir ao campo missionário, eu abri mão de finanças, porque eu era uma empresária. Quando o Senhor quis que eu fosse separada as missões para as nações, eu tinha uma empresa, solteira ainda. Mas o Senhor me conduz a casar com um jovem que só fazia a obra de Deus. Foi difícil para mim. Eu tinha independência financeira, que tinha conquistado com muito trabalho, desde muito menina. E o Senhor quis que eu abrisse mão da minha independência financeira pelos meus talentos. Eu tinha uma empresa que a minha marca estava em algumas revistas da Espanha. Não era só aqui no Brasil. E o Senhor me tira de tudo isso. E eu fiquei 16 anos na obra missionária, plantando igreja, edificando bases de missões. O que é edificar bases de missões? É plantar a igreja e formar os obreiros ao toque da lei. É uma linguagem missiológica. Obreiros nativos da nação, obreiros do Uruguai, obreiros na Argentina, obreiros uruguaios para ir ao Paraguai, para ir ao Chile. O Uruguai é o corredor do Mercosul. Tudo que você quer alcançar na América Latina, você estabelece no Uruguai, porque é o corredor do Mercosul, por isso está ali a casa do Mercosul. Então existe o agir de Deus, que nós precisamos ter fidelidade e lealdade a Ele para entender a sua ação. E eu fui depender das missões quando eu tinha independência financeira, pessoalmente. E tem sido um caminhar
um trilhar muito difícil. Não por Deus, porque Deus não abandona os seus. Mas às vezes Deus permite passarmos por humilhações. Está em Colossenses, pode ler a carta de Paulo aos Colossenses. Existem caminhos de humilhações que muitas vezes são necessários para que a glória dele seja reconhecida em mentalidades orgulhosas que acham que o ápice da vida é humilhar outros. Mas a fidelidade e a lealdade ao Senhor te quebranta ao ponto de servir quem vem te humilhar. E sabe qual é o resultado? Essas pessoas se rendem a Jesus. Glória a Deus. Você pode falar um glória a Deus? Isso transcende o nosso entendimento. A base de tudo isso está na fidelidade e na lealdade a Deus. Então, se você não pode ir, coopere com a igreja que possa manter o missionário na obra de Deus e manter a obra local. Eu falava, pai, eu queria tanto dar de meu dinheiro para a tua obra. O Senhor muitas vezes falou comigo, você me dá o mais valioso que você tem, que é o seu tempo. E há tempo para tudo, irmãos. Porque agora eu estou me profissionalizando. Eu quero investir muito ainda na obra de Deus. Glória a Deus. Sem deixar de servir o reino. Está difícil. Está muito difícil. Tem sido dias de muitas lágrimas, minha e da minha família. Mas para a glória do Senhor, os meus filhos não perderam o amor pela obra de Deus. Eles são os primeiros a falar, mamãe, nós vamos usar os nossos talentos e nós vamos seguir indo às nações, edificar casa de oração e adoração, para que o reino das trevas perca poder sobre a mentalidade dessas sociedades. Mas é difícil, meus queridos. Mas há caminhos que o Senhor nos permite passar, até o dia que Ele falar, basta já. Eu estou falando de fidelidade e de lealdade. Se a sua fidelidade a Deus está condicionada ao que você quer hoje e Ele não faz, hoje o Senhor está falando, deposita no meu altar. Porque o que você precisar passar, para que a sua fidelidade seja de fato plena, eu vou permitir que você passe. Tudo que você tem é do Senhor. E eu já vou concluir, pastor. Tudo que você tem é do Senhor. Nós, certa vez no campo missionário, nós sofremos uma rebelião muito forte no campo missionário, porque é um país propenso à rebelião. Faz parte da cultura educacional do país. Então nós tínhamos que enfrentar também essa treva nesse lugar. E eu fui o bode expiatório da rebelião. E um dos momentos mais difíceis dessa rebelião, um período de 2 anos e 8 meses, sem trégua, sem trégua. Amados, eu fiquei 6 meses sem iniciativa de fala. Eu só falava se alguém falasse comigo. Eu só falava com Deus. E uma espada cravada literalmente nas minhas costas, que feriu as minhas costas. E era espiritual. Mas aprove Deus eu ser experimentada nesse nível. Fidelidade e lealdade até na hora da dor. Glória a Deus. Glória a Deus. E um certo dia, os obreiros foram armados para matar o meu esposo. A cônsul brasileira era na nossa igreja, porque Jesus salvou ela. Veio na alta magia aceitar Jesus na nossa igreja no Uruguai. E nós fizemos um trabalho de libertação com essa mulher, a cônsul brasileira. E ela ligou para nós: pastores, venham para o consulado. Eu estou ciente que eles vão subir hoje e vão matar o Senhor. Ele falou para mim assim: você pega as crianças. A minha filha tinha 3 meses de idade. Você pega as crianças, vai para o consulado, porque no consulado ninguém pode fazer nada com o brasileiro. Eu vou enfrentar esse povo, porque eu não vim aqui para morrer. Eu falei: eu não vou para o consulado. Chama fulano de tal para ficar aqui em casa com as crianças. Eu vou com você para a igreja. Glória a Deus. Amados, foi nesse dia que eu conheci um 22 bem bonitinho na mão de um presbítero para atirar no meu esposo. O Senhor me fez ir até ele quando eu estava organizando. E eu falei: o que é isso? Ele ficou tão desestabilizado que ele guardou aquela arma no bolso do paletó lá de dentro. Ele não pôde atirar no pastor James. Glória a Deus. E o Senhor falou: vai para frente. E estava lá atrás andando lá igual uma.
orando. O senhor vai e senta lá na frente. Eu falei, eu não vou, não dou conta, Senhor, eu não dou conta. Eu sou colérica, eu não dou conta. Vai e senta lá. Eu vim e sentei. Ele falou, olha para trás. Quando eu olhei, tinha 3 anjos materializados dentro da igreja, sentados com os irmãos. Você pode falar glória a Deus? O Senhor levou meus olhos naqueles anjos materializados ali dentro, meus irmãos. E o Senhor me levou meus olhos deles. E houve uma comunicação espiritual. O Senhor me deu discernimento. E o Senhor falou comigo assim, sabe o que? Se eu quiser que ele morre, ele morre, seu esposo. Se eu quiser que você morre, você morre. Se eu quiser que seus filhos morram, ele morre. Porque tudo aqui é meu e vocês são meus. Agora entra na minha presença. E eu fui arrebatada, não vi mais nada. E o meu esposo na frente gritando, porque ele falou assim, Deus está mandando eu adorar. Nós hoje só vamos adorar. E enquanto ele adorava, Deus desarmou o plano de morte do espírito de rebelião. E a glória de Deus tomou a igreja. Eu fui arrebatada, irmãos. Eu não vi mais nada. Eu só vi um coro de anjos tocando instrumentos de sopro. Era só aquilo que eu ouvia. Lealdade, fidelidade ao ponto que o Senhor te conduzir a Ele. Aí você consegue ser fiel à igreja. Nós só estávamos ali por causa da igreja. Nós estávamos ali por nossa causa. Eu poderia voltar ao Brasil, eu tinha honras ministeriais no meu país. Você está entendendo o que Deus está te falando? Amém. Deposita tudo na soberania dele. Examina-se, pois, a si mesmo. E desenvolva uma vida de piedade, de fidelidade. Esquadrinha o seu coração. Sonda, isto é, examinar-se a si mesmo. Aí você vai estar pronto, sabe a quê? A cumprir com a tarefa suprema da igreja. Ganhar almas para Jesus. Porque não existe batalha espiritual se ela não é fundamentada na salvação e na libertação das almas. Nós não fomos submetidos àquela rebelião de 2 anos e 8 meses, culminando no plano de morte para nós, porque Jesus queria salvar muitas almas naquele lugar. E Jesus fechou o maior centro de magia negra daquela cidade. E eu enfrentei uma luta com aquele bruxo. E ele falou, em 30 dias você vai morrer. E eu falei, você verá qual é o Deus que é mais poderoso. Se é o céu, se é o meu. Com 30 dias ele morreu. Meus amados irmãos, este é o tempo de examinarmos a nós mesmos e vermos até que ponto nós temos vida de piedade. Coloca-se de pé. Até que ponto está sendo o nosso padrão de fidelidade e de lealdade ao Senhor. A igreja, a liderança, as nossas finanças para Deus. Servos de Deus só passam necessidade porque outros servos não estão dispostos a mantê-los. Por isso que eu estou me profissionalizando. Porque eu estou com vergonha da vida financeira que nós temos, com tanto talento que nós temos, e com tanto que nós já transbordamos no reino de Deus, para a salvação e a libertação das almas, independente se elas têm dinheiro ou não. Nós fomos para o Uruguai, na maior crise financeira do país, onde as crianças passavam muita fome. Mostrou na televisão 200 crianças comendo sopa de capim. O Senhor falou, põe-te de pé, minha filha, que eu vou te dar a condição de você fazer comida para esse povo. Eu fui até o governo, presidente da república, e ele nos concedeu condições. E eu montei uma cozinha industrial na nossa igreja. E por todo o tempo do inverno e do outono, é onde não tem finanças no país, eu cozinhava um dia sim, um dia não para o povo. Era um ministério integral, o espiritual com a libertação, atendendo no 1 a 1. E o material atendendo a fome do povo. Eu vinha no Brasil, eu levava container de doações para o povo não passar frio e morrer no inverno. Nós pegávamos 12 graus negativos na madrugada e tinha pessoas nas ruas passando frio, morrendo de frio. Você entende o que Deus está falando com você hoje? Até que ponto é a sua fidelidade e a sua lealdade para servir a Deus na integridade do reino de Deus? Tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Esforça-se para fazer o melhor do que você pode fazer para Deus e por Deus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pai, muito obrigado
um padrão de vida, de piedade, na qual não negamos a eficácia da mesa, com os nossos comportamentos de fidelidade e de lealdade. Assim oramos diante de Ti, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos orar agora, irmão. Nós vamos orar. Interceder pelos missionários. Por aqueles que estão no campo missionário.